Eu não tenho particular gosto em dizer o que vou dizer de seguida, mas acho que é importante dizê-lo. Eu avisei. Na altura, quando o Ministro da Administração Interna foi escolhido por Luís Montenegro, tive inclusive pessoas à direita a dizer-me não, isto é um homem do terreno e, portanto, foi uma boa escolha de Luís Montenegro. Sendo um homem do terreno, com toda a probabilidade vai predispor-se a resolver os problemas do terreno. E eu apontei um problema sobre o Ministro da Administração Interna. Eu não julguei a sua carreira, não julguei a sua decência ou seriedade, que eu saiba não tem nenhum processo crime, não tem cadastro, nem nada semelhante. Tem envolvências com a maçonaria, mas eu já mencionei isso e as coisas são o que são, portanto, apesar de tudo, a envolvência com a maçonaria não é crime, mas é duvidosa do ponto de vista moral, no meu entender, vale o que vale. Mas, em última instância, eu disse, vocês não podem achar que é uma boa ideia nomear um Ministro da Administração Interna de um governo que se diz de direita e que quer resolver os problemas da insegurança e da imigração, quando o Ministro da Administração Interna, em todas as suas declarações públicas, antes de ser Ministro e depois de ser Ministro, são no sentido de tratar os problemas de insegurança em Portugal como sensações. Portanto, vocês não podem dizer que um Ministro que não reconhece sequer os problemas de que vocês se queixam, que vá tentar sequer resolver esses problemas. Os meus amigos agora dizem, bom, mas a carreira dele e tal, eu não me interessa a carreira dele, honestamente. Ou seja, a carreira dele interessa, mas se ele não reconhece os problemas para os quais deveria estar mandatado para resolver, então ele não é um bom ministro. E agora vão ver que pessoas como Pedro Marcos Lopes estão felicíssimas com o Ministro da Administração Interna. Eu pergunto por que será. Vamos ouvir uns comentários e fazer também nós uns comentários. Eu vou começar pelo Luís Neves. O Ministro da Administração Interna está a ser, para mim, uma ótima escolha por duas razões. A primeira é porque está a ser, ele fez em 2 meses, ou pelo menos anunciou, ou pelo menos essa ideia, e pelo discurso que faz, e por aquilo que já foi feito em termos da disciplina nas forças de segurança, mais em 2 ou 3 meses do que os anteriores ministros da Administração Interna em muitos anos. Em segundo lugar, porque não deixa que uma certa retórica securitária e perigosa e populista vá em frente. Esta semana houve um simpósio, uma reunião, onde o Dr. Carlos Moedas foi para lá dizer que Lisboa, enfim, essa percepção... Acho que é engenheiro Carlos Moedas foi para lá dizer que a insegurança e tudo mais, isto de Lisboa, problemático, e a seguir falou Luís Neves. E desmascarou o populismo delirante do Carlos Moedas, porque disse, olha, atenção, Lisboa está muito mais segura do que estava, por exemplo, em 2008 ou 2009. Portanto, ele tem o Luís Neves está a conseguir isto, e isto é importante. Por isso é que está debaixo da mira também do André Ventura, não é? Exatamente, não. E é isto, portanto, o populismo delirante de Carlos Moedas, o fascista, aparentemente, que é um progressista de centro-esquerda. É isso que Carlos Moedas é. Agora também já é um populista. Vamos por partes. A Itália está mais segura do que um determinado ano que eu escolhi arbitrariamente como um ano fora da caixa. Só no ano passado tivemos um aumento de 251% na questão da imigração ilegal e um aumento de 10% dos homicídios voluntários consumados. Além disso, temos as violações em máximos históricos. Fora tudo isto, é importante dar nota que muitos dos crimes, muita da criminalidade que também é explorada em reportagens, por exemplo, pela Ana Leal, que é das poucas jornalistas que têm coragem de ir ao terreno, porque estas pessoas sentem-se todas muito seguras nos estúdios de televisão, mas ir para o terreno, dar o corpo às balas que é bonito, não dão, porque, enfim, é seguro, mas deixa-me cá estar no meu ar-condicionado de fatinho e gravata, porque enfim, não vai haver algum azar. E, portanto, esta ideia de que e tal, eu escolhi, como fez o Luís Neves, que é uma demagogia pura, e tal está mais seguro do que em 2008, 2009, que são anos que ele decidiu escolher arbitrariamente. Não há qualquer tipo de razão para ele escolher o ano de 2008 como comparação. O que é facto é que as violações estão em máximos históricos. Houve um aumento, outra vez, de 251% associado à imigração ilegal e houve um aumento de 10% dos homicídios voluntários consumados, por exemplo, que são evidentemente crimes que mexem com a percepção de segurança das pessoas e, portanto, nós todos percebemos que isso está a acontecer com cada vez mais frequência. E é importante dar nota disto, porquê?
Porque quando se fala da insegurança em Portugal ou quando se fala da insegurança na Europa, geralmente utiliza-se um índice chamado Global Peace Index, em que estes demagogos nas televisões portuguesas, que não têm outro nome, pegam nesse índice e dizem o seguinte: nós estamos em 6º ou 7º lugar dos países mais seguros do mundo. O que estes demagogozinhos de serviço não vos dizem é que o Global Peace Index tem na sua composição, ou seja, tem um determinado número, uma estatística, que atribui a Portugal um lugar nessa escala. Essa escala é atribuída com base em variáveis, que são, por exemplo, a participação em conflitos externos, a intensidade das guerras civis dentro dos países. Ou seja, entram algumas variáveis que não são adequadas para avaliar a realidade da violência na Europa. Ainda, porque eu acredito, e acredito mesmo na tese, que teremos guerras civis na Europa e que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. E o que estas pessoas não percebem é que o nacionalismo, leia-se o respeito e a defesa das identidades no seu próprio território, é, por muito contraproducente que algumas pessoas possam acreditar que isto seja, é a melhor forma de deter as tensões sociais, porque cada povo tem direito à sua identidade e à celebração da sua identidade no seu próprio país, e os países multiculturais são precisamente os países que vão gerar mais tensões sociais e, consecutivamente, uma guerra civil. Não tenho grandes dúvidas disso. E, portanto, levando tudo isto em consideração, utilizam-se determinados índices com variáveis que não são úteis para descrever a realidade da violência na Europa. Por exemplo, a participação em conflitos externos. Por exemplo, as guerras civis, por exemplo, questões de armamento em termos civis. Portanto, quando nós juntamos estas variáveis todas, percebemos que há variáveis que, por tão descontextualizadas que são, acabam por nos dar um resultado positivo que não é realista. Obviamente que a participação em conflitos externos nada diz sobre as violações estarem em máximos históricos. Obviamente que falar de guerras civis em Portugal é não olhar para os problemas de segurança que existem hoje. Não quer dizer que não possa haver uma guerra civil em Portugal, e eu acho que já estivemos bastante mais longe disso. Mas o que eu acho efetivamente é que quando ignoramos a realidade das pessoas comuns e utilizamos variáveis que são literalmente os doces dos burocratas e dos demagogos televisivos, acabamos por não avaliar concretamente a realidade da pessoa comum. Mais uma vez vos digo, o que é que a participação em conflitos externos tem que ver com as violações em máximos históricos? Nada. O que é que a participação em conflitos externos tem que ver com um aumento de 10% dos homicídios voluntários consumados? Bola. E, portanto, andamos a dizer, estamos em 7º lugar. Sim, em variáveis que beneficiam a narrativa de determinadas pessoas. Vamos ouvir a segunda parte. Vai estar em pior mira, porque isto destrói uma das razões disto estar a acontecer. Eu não acredito. O ministro é que está na mira ele percebeu, mas ele acha que vai estar na mira de outros. Ele vai estar na mira de outros. Okay. Porque o governo tem alinhado em muitas situações no discurso completamente oposto ao que o Luís Neves tem. E tinha. Eu não sei como é que eles vão decidir isto. Eu lembro-me do que o António Leitão Amaro disse. Lembro-me do que era o discurso securitário. E este discurso securitário, e é aqui que eu pego nos acontecimentos do Rato, tem sido uma das razões disto ter piorado. O Daniel estava a dizer que as coisas estavam a melhorar, e estavam efetivamente a melhorar, e de repente, não é de repente, pareciam estar a melhorar. E porquê é que pareciam estar a melhorar? Porque quer queiramos, quer não. Normalmente, quando se fala deste assunto, começa-se por dizer: os polícias são todos fantásticos, isto são umas maçãs podres. Eu lamento, mas há muitas maçãs podres. E tem havido ao longo dos tempos. Só nesta esquadra? E tem havido ao longo dos tempos. Porque nós temos tendência para nos esquecer. E quando eu estava a dizer que parecia que estava a ser melhor, eu não posso esquecer daquilo que aconteceu em Alfragide, daqueles carros, daquelas pessoas que foram mortas porque tentavam escapar de carro, e essas coisas todas, da violência policial. Dir-me-ão, mas os polícias são assim? Não, senhora. A esmagadora maioria. Agora, não digam que isto é um caso isolado. É um caso isolado apenas pelo extremo de violência e pelos cobardes
inqualificáveis que aqueles tipos são. Acho interessante que o Pedro Marcos Lopes diga que no caso da polícia não estamos a falar de casos isolados, mas se eu apontar estatísticas dos relatórios anuais de segurança interna dos países nórdicos, por exemplo, e em que vemos uma proeminência clara dos estrangeiros na criminalidade sexual, aí aqui del rei que se vocês apontarem criminalidade sexual a um estrangeiro são racistas. Portanto, a estatística é racista, menos quando o Pedro Marcos Lopes gosta dela. Questões importantes. Sim, é verdade, e se os polícias forem condenados por tal, têm que ser severamente punidos. Estamos a falar de violações. Se isso for confirmado, evidentemente que estamos a falar de coisas demasiado graves e têm que ser punidos e perder a sua função. Mas é importante dar nota que isto é verdadeiramente um caso isolado, e são as estatísticas que o dizem, mas apenas em 2022, por exemplo, tivemos 2.000 polícias agredidos. 2.000 polícias agredidos, ou pelo menos 2.000 agressões a polícias, o que não significa que sejam 2.000 polícias diferentes, pode significar que um polícia foi agredido mais que uma vez também, não de barato, mas houve agressões, houve 2.000 agressões a polícias em 2022, e os dados vão, pelo menos 2.000, porque acho que eram 2.100 e qualquer coisa, mas eu estou a dizer por baixo, e esses dados não mudaram muito nos últimos anos. Isso sim são casos frequentes, mas ninguém quer saber, porque Pedro Marcos Lopes tem simpatia com as pessoas que ele chama desfavorecidas, mas que muitas vezes estamos a falar de criminosos. E no caso do Odair Muniz, nessa situação, por exemplo, era do que estávamos a falar. Segunda questão importante, este é o único momento histórico em que os comentadores políticos na televisão portuguesa têm que nos convencer de que somos um país seguro. Todas as pessoas o vivem, as pessoas aderem à narrativa, não é porque a narrativa seja falsa, é porque se revêem nela, e Pedro Marcos Lopes insiste em explicar às pessoas que aparentemente aos olhos dele são estúpidas e não percebem a realidade. Ele é que percebe debaixo do ar-condicionado e do estúdio televisivo. É a única altura histórica em que as pessoas apontam um problema de insegurança e vêm logo os responsáveis políticos com os doces dos burocratas dizer, não, mas os dados dizem isso. Portanto, se você viu uma violação e denunciou e ninguém fez nada na esquadra, se você viu agressões a serem trocadas frequentemente na sua rua, se você viu a sua situação de vida a mudar nos últimos 10 anos, não veja, porque os dados dizem outra coisa. Portanto, ignorem o que Vossas Excelências veem e ouçam aqui os burocratas com os dados na mão, que provavelmente nunca estiveram na vossa área de residência. O MAI é péssimo. O Ministro da Administração Interna é péssimo. A sua escolha, e eu não estou a falar do seu passado profissional, não tenho nada a dizer sobre isso. Não estou a falar dele ter ou não cadastro, porque segundo sei não tem, portanto não estou a fazer acusações criminais, estou a fazer acusações acima de tudo ideológicas e políticas, de um homem que assume uma pasta e não reconhece os problemas dessa pasta. Esta é que é a verdade. E, portanto, foi uma péssima escolha, mais uma escolha morna de Luís Montenegro, de um governo que é gestor de decadência, que não tem qualquer objetivo político do ponto de vista estrutural, querem a sua continuidade política no poder e estão-se a borrifar para vocês. E, portanto, eu não quero que os políticos me venham, enfim, abraçar e que sejam carinhosos. Dispenso isso perfeitamente. O que eu quero é que reconheçam os problemas que existem no país e que são funções do Estado resolver, nomeadamente a segurança interna, e que ignorem genericamente os problemas que existem, chamando-lhes sensações. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.